noite. Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e nós estamos aqui com mais um Quinta com a Palavra, com mais um pouco, um apanhado dos versos do capítulo 25 do livro de Provérbios, mais um pouco de reflexões sobre aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Então eu convido você sem demora hoje, ao invés de 5 versos, nós faremos 4 versos. Sem demora, pegar a sua Bíblia, o seu livro de Provérbios, abrir no capítulo 25 e fazer a leitura e a reflexão e a meditação conosco dos versos 21 a 24. O nome do vídeo hoje é Pagar o Mal com o Bem, que é mais do que uma sugestão, que é uma direção que as Escrituras trazem para a gente, que nós compreendemos como ser algo de objeto de desejo, na verdade de um valor, de um mandamento, de uma direção direto do coração de Deus. Então, livro de Provérbios, capítulo 25, versos 21 a 24, diz assim, verso 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. No livro de Êxodo, no capítulo 23, os versos 4 e 5, eles ainda dizem assim: se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Se vires o jumento daqueles que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. O livro de Mateus, no capítulo 5, verso 44, fala: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. O livro de Romanos, capítulo 12, verso 20, também traz pra gente: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí aqui a gente já percebe praticamente tudo, né? E até o porquê do título desse vídeo, né? Pagar o mal com o bem. Porque aqui, essa tradição que existe entre as pessoas na sociedade, né, de se odiar, de odiar os inimigos, né, de repudiar os inimigos, ela é completamente oposta. As instruções do Senhor e as instruções dos céus nas Escrituras é completamente contra essa tradição de se odiar os inimigos, de maltratar e de pagar, né, na mesma moeda aquilo que os inimigos fazem, aqueles que se levantam como inimigos contra nós fazem por nós. Veja, assim como nas Escrituras está lá que o Eliseu ele tratou os sírios, que foram meio que introduzidos ali cegamente no meio de Samaria, ordenando ao rei de Israel que pusesse pão e água diante deles e os despedisse ilesos, como está em 2 Reis 6, 22, assim também esses versos que eu fiz a leitura para ti, vem para nos ensinar ao nosso coração, o ensinamento do Senhor, de que o nosso tratamento, o nosso atendimento, a nossa resposta, ela tem que ser como seria para alguém que estivesse nos fazendo um bem. Nosso comportamento não deve ser medido e nem alterado pela qualidade ou pela natureza daquilo que nós recebemos daqueles que estão adiante de nós, ao nosso lado, e muitas vezes se levantam como inimigos ou como algozes, né? Existem alguns ditados, então, por exemplo, os árabes dizem: castigue o seu inimigo beneficiando-os, né? Ou ainda, que palavras doces quebram os ossos, né? Pão e sal humilham até mesmo um ladrão, dizem os russos, no sentido de que a hospitalidade, o bom tratamento quebra, né, o comportamento mau ou até a má atitude em direção de nós. O verso 22 vem para completar isso pra gente, porque assim, diz o verso, né? Porque assim lhes amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. No livro de 2 Samuel, capítulo 16, verso 12, fala assim: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia, né? Porque a ideia é que aquele que faz um mau ato, né? Então, aquele que se levanta como algoz ou como inimigo, ele vá sendo bem tratado, sendo bem atendido, ou não tendo a reciprocidade que ele esperava, o contra-ataque que ele esperava. A ideia, e normalmente de uma das duas formas acontecem, ele vai se derreter
em tristeza, ele vai ficar envergonhado, ele vai ficar entristecido, ele vai ficar dolorido por ter sido inimigo daquele que o tratou tão bem. Né? Como se fosse, por exemplo, como cera que foi derretida pelo fogo, ou como um barro que foi endurecido pelo fogo. Ele vai ter a sua natureza, o seu estado de comportamento alterado. De todas as formas, porque eu disse que uma das duas coisas sempre acontece? Porque caso mesmo isso não acontecendo, o Senhor é que nos recompensará pela nossa fidelidade e justiça no nosso comportamento. Então, mesmo que o amor em relação àquele que se levanta como inimigo, ele não tenha o efeito, ele não tem o efeito que desejado, ele não tem o efeito esperado, ele não derreta esse mau comportamento, essa animosidade, essa agressividade, o trabalho daquele que não alterou o seu comportamento, as suas atitudes, não vai se perder, porque isso de uma forma ou de outra o Senhor pagará com bem, porque é a imutabilidade do caráter daquele que serve a Deus, né? Aquele que não muda o seu caráter pelo que o outro faz, mas ele segue o seu caráter conforme a palavra diz. Verso 23 fala ainda que o vento norte afugenta a chuva e a face irada a língua fingida. A língua fingida nessa metáfora, como se fosse, assim como se fosse um vento norte, ela tem um efeito que é indesejável, né? Nesse caso, ele causa irritação, causa desagrado. Existe uma versão em inglês da tradução das escrituras que dá uma ideia pra gente excelente, né? E aí, não da tradução exatamente das escrituras, mas da tradução deste pensamento, para que a gente possa compreender na nossa reflexão um pouco melhor, que diz: se você não escuta, mas desaprova o malandro, você o coloca em silêncio. Quem ouve as calúnias dá motivo, dá ímpeto, dá gás, né? Dá combustível, e aí compartilha nesse momento, por causa do ouvir e não repreender, compartilha da culpa daquele que está levantando calúnias. O livro de Romanos, em seu capítulo 1, verso 32, fala que os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Entra nesse lugar aquele que vê o mal, ouve o mal e não repreende o mal, compartilha do mal. Os caluniadores, né, eles não teriam, de forma alguma, se a gente pudesse parar para pensar, lugar se não houvesse ouvidos ansiosos por ouvirem as suas histórias. E o verso 24 fala ainda: melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Provérbios capítulo 19, verso 13, fala que o filho insensato é uma desgraça para o pai, um gotejar contínuo às contendas da mãe. Provérbios 21, capítulo 21, verso 9, fala que é melhor morar neste um canto de telhado do que ter como companheira em uma casa ampla uma mulher que é briguenta. E nesse mesmo capítulo 21 do livro de Provérbios, mais no verso 19, fala que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadista, porque esse canto de telhado, ainda que exposto ao vento, exposto à chuva, exposto ao calor, exposto ao frio, é tão melhor assim, porque é considerado, né, esse telhado plano das casas do cenário bíblico, né, da localidade bíblica, é normalmente aquele canto e aquela parte plana onde é usada para meditação, para oração, normalmente é um lugar de paz. Então, ainda que exposto ao clima, é melhor exposto, mas em paz, do que morar com alguém que é profundamente irritante, que é profundamente briguento, que é profundamente contencioso, que é profundamente insatisfeito, né? E tudo levanta um problema, uma questão, uma ira. Então, nessa noite, essas foram as reflexões que o Senhor teve para nós ali no capítulo 25, versos 21 a 24, da importância de nós compreendermos que cada vez mais as escrituras e os valores dos céus, eles vão na contramão daquilo que muitas vezes que a nossa sociedade pratica. Porque a nossa sociedade pratica aquilo que é comum e fácil e simples ao corpo, à mente, aos desejos, mas as escrituras, a palavra da verdade, vem para nos ensinar o que é verdadeiramente a verdade e nos mostrar qual é o bom, o verdadeiro caminho. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui
E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos finalizando o capítulo 25 do livro de Provérbios. Mais uma vez, muito obrigado pela tua companhia e que Deus te abençoe.